Produtos de beleza que foram amaldiçoados. Ou seja, aqueles produtos que o lançamento foi muito cheio de burburinho e pode ou não ter dado certo no final. Eu vi esse vídeo aqui no TikTok da Alex, então todos os créditos vão pra ela. Alex, babe, this video is all credits for you. Quem lembra de Francine Cosmetics? Francine Cosmetics foi a primeira marca de beleza da Francine Elk e ela começou lançando cílios postiços. Eram uns 4 ou 5 modelos de cílio postiço. E qual que foi a grande polêmica envolvendo Francine Cosmetics? Os cílios custavam a bagatela de R$80. Só que o que as pessoas reclamavam é que a caixa e a embalagem não equivaliam a um produto que custaria R$80. Parecia um tipo de produto que ela comprava, tipo, no AliExpress, numa Shopee da vida, colocava o nome e vendia R$80. Então as pessoas ficaram revoltadas na época. Outra coisa também que eu lembro que aconteceu foi que a Fran falava que os cílios eram de mink. Só que o que ela quis dizer, e nesse caso eu super entendo, é que não eram de mink, mas sim efeito mink. Ou seja, são cílios postiços que dão o efeito de serem cílios de mink. Mink é um tipo de bicho e eles usam o pelo do mink para fazer cílio postiço. E aí o efeito mink pode ser um cílio postiço que não é natural, mas que dá esse efeito mais natural. E aí eu não sei se vocês lembram, mas na época a Karen Bacchini fez esse vídeo aqui, que durava mais ou menos uns 40 minutos. E aí nesse vídeo ela queimou os cílios postiços da Francine Elk pra decidir qual que era o material. No final de tudo era cílio de seda. Esse aqui só as ratas da internet vão lembrar dos batons da Jaclyn Hill. Pra quem não lembra, a Jaclyn Hill era uma das maiores youtubers de beleza do mundo. E na época que ela fazia muito sucesso, que foi ali na década passada, a maioria das pessoas estavam lançando ou linha de maquiagem ou colaboração de maquiagem, então todo mundo esperava que a Jaclyn lançasse alguma coisa. E aí, quando ela lançou sua marca de maquiagem, que era a Jaclyn Cosmetics, todo mundo ficou surtando, porque caraca, chegou a linha de maquiagem da Jaclyn Hill. E ela lançou toda uma linha de batons nude, cremosos, e todo mundo surtou. Isso aqui, gente, era o auge da moda dos anos 2010. Só que quando as pessoas começaram a receber seus batons, os batons estavam desse jeito. Eles estavam com bolinha, eles estavam com fibras, parecia cabelo. E aí, na época, a Jaclyn se justificou falando que essas bolinhas, essas fibras, vinham das luvas que as pessoas na fábrica usavam para encaixar a bala do batom na embalagem do batom. E que isso era inaceitável, que ela não ia trabalhar mais com essa fábrica. Só que, assim, isso não foi o suficiente. As pessoas fizeram todo um backlash contra a marca da Jaclyn Hill. E ela teve um prejuízo de pelo menos $100 mil, porque ela teve que fazer o recall de todos os batons que ela vendeu. Tá achando que foi só a Boca Rosa que teve que retirar os produtos do mercado? Jaclyn Hill fez isso também, tadinha. Outra polêmica aqui envolvendo Mari Maria e a sua primeira base Velvet Skin. A Velvet Skin lançou, ela era desse jeito, begezinha e tudo mais. E esse tipo de embalagem, que é tipo um corretivão, não era uma embalagem conhecida aqui no Brasil. Era uma embalagem que estava surgindo lá na gringa com a Tarte. E a Mari Maria trouxe para o Brasil, só que as pessoas não gostaram de início. Tinha muita gente falando que essa base não era higiênica, porque você pegava o aplicador, passava no rosto e, ai, se eu tiver uma acne, eu vou contaminar o produto. Ou então alguns maquiadores falaram, tipo, ai, como que eu vou usar isso aqui em cliente? Sendo que você só tem um aplicador e tudo mais. Foi uma confusão. A Mari demorou bastante para conseguir educar o público dela de como usar essa base. Teve também a questão das cores, que as cores mais escuras, elas têm um nome de comida. Até essa aqui, na verdade, tem nome de comida. E as outras são tipo nude e bege. A baunilha veio depois. Mas isso também foi um grande caso na época de por que só os nomes de tons mais escuros têm nome de comida e os tons mais claros têm nome tipo bege. Teve também a polêmica de que as pessoas esperavam uma base super reboco, porque a Mari nessa época era super conhecida por usar maquiagens extremamente pesadas, extremamente rebocos. E aí quando veio a Velvet, ela era uma base mais média cobertura. A cobertura é construível, mas mesmo assim média cobertura. E todo mundo esperava uma coisa tipo, meu Deus, vai esconder até meu DNA. E algumas pessoas também falaram que essa base era muito seca. Inclusive em peles normais, ela acentuava
textura de pele, linhazinhas finas, tanto que a base passou por uma reformulação. Eu, pessoalmente, não sei como ela tá hoje, mas eu gostava da base original também, tipo, pra mim era boa. E quem lembra do esfoliante de casca de nozes da Kylie Cosmetics? A Kylie lançou esse esfoliante de casca de nozes, que o próprio esfoliante não era microplástico, era uma casquinha de noz triturada, só que os dermatologistas caíram em cima da Kylie Cosmetics, falando que esse tipo de abrasivo podia ser muito prejudicial para a pele, porque a casca não ficava cortada, tipo, certinha, sabe? Podia ser um pouco pontiaguda, e aí isso podia causar microfissuras na pele. E isso poderia piorar a sua condição. A Kylie, na época, não tirou os produtos das lojas, mas as pessoas responderam falando, tipo, indicando o produto como top 10 piores produtos para você usar na sua pele. E aí, hoje em dia, esse produto não existe mais em Kylie Cosmetics. Lá em 2019, ainda com a Payot, a Boca Rosa lançou a Lágrima Rose Gold e a Bruma Rose Gold, que eram os primeiros produtos de uma linha de cuidados com a pele que ela ia lançar. Só que as pessoas começaram a reclamar que esses produtos estavam dando reações alérgicas muito fortes na pele. As pessoas estavam falando que esses produtos estavam dando vermelhidão e um ardor muito forte quando elas passaram. E aí, nessa hora, o time da Bianca foi sensacional. A Bia imediatamente se desculpou com as consumidoras, recolheu os lotes, parou a produção e, gente, assim, foi uma força-tarefa incrível. Numa entrevista para Capricho, ela falou que não era para isso ter acontecido, que ela teve reuniões com a Payot para entender o que estava acontecendo. Esse produto nunca mais voltou a ser vendido, mas assim, é assim que você lida com uma crise, gente. Quem lembra dessa base aqui do PPF, a primeira base da Bruna Tavares, e uma das primeiras a ser bem inclusiva no mercado nacional, porque ela tinha um tom de base perfeito para pele retinta. Ela era uma base de alta cobertura, era uma base que tinha uns ativos de tratamento, só que o grande problema foi que esse tom escuro, justamente, ele ficava acinzentado. O Tássio, do Herdeira da Beleza, fez esse teste na Joyce e a base ficou bem acinzentada. Ele fez um vídeo criticando. E aí esse vídeo rendeu uma consultoria para Bruna Tavares. E aí o Tássio trabalhou com a Bruna na segunda base de PPF. Essa base tinha ficado acinzentada porque o pessoal da equipe da Bruna fez esse tom de base baseado num moço que trabalhava lá na fábrica da Bruna. Eu acho que ele era da Angola. E aí, nele ficava perfeito. Só que na pele brasileira era um pouco mais quente. Então não dava tão certo. E aí o Tássio entrou com consultoria e no final deu tudo certo. E ainda falando em Tássio, quem lembra dessa paleta aqui? A paleta 12 Shades. Era uma paleta muito boa. Inclusive a Oceane ainda tem ela. Só que quando ela lançou, o pessoal da equipe que era responsável por fazer as fotos de divulgação fez as fotos dos swatches em um braço e simplesmente escureceu o tom de pele desse braço para simular como se fosse um swatch de uma pessoa negra. Até então, aqui no Brasil não tinha esse tipo de discurso de, poxa, você realmente tem que fazer um swatch numa pele negra, porque a gente precisa ver realmente como se comporta e não você dizer que tem uma inclusão ali que não tem. Não lembro se eles arrumaram essa foto no site, não achei essa foto em lugar nenhum no Google, mas quem tava lá sabe. E quem lembra quando a Tati finalmente criou a marca de maquiagem dela? Calma, eu vou fazer um vídeo falando sobre a treta dela com James Charles, já tenho o roteiro, vou fazer. Quando a Tati lançou a Tati Beauty, ela lançou essa paleta aqui de sombras, que era um formato de livro, de contos de fadas. Eram umas texturas incríveis, todo mundo elogiava essa marca, só que do nada ela sumiu. E aí em 2021 a Tati fez um vídeo falando que ela simplesmente tinha acabado com a Tati Beauty por uma razão legal contra o sócio dela na época. Esse então sócio acusou a Tati e o marido dela de quebrarem uma cláusula contratual e aí por isso eles teriam decidido fechar a Hello Beauty e fechar a Tati Beauty, além de que também ela disse que tiveram algumas complicações devido à pandemia. Agora, as ratas de internet também vão lembrar da treta envolvendo o cleansing oil ou bálsamo demaquilante da Salve. Em 2020, se eu não me engano, a Salve lançou esse produto aqui e ele gerou muita controvérsia, principalmente porque na época a gente não sabia muito usar cleansing oil. E esse cleansing oil tinha um diferencial que você precisava estar com a mão e o rosto molhados para conseguir usar ele e tirar a maquiagem direitinho. O grande BO foi que esse produto ardia nos olhos de algumas pessoas e uma das grandes vozes que falaram sobre essa ardência foi a Joyce Kitamura.
A Joyce fez um vídeo de resenha normal falando que o produto ardia nos olhos dela. E, gente, isso virou uma confusão sem tamanho. Se vocês acham que a internet é dramática hoje, é porque vocês não lembram dessa época. Teve gente falando que a Joyce queria chamar a atenção em cima da Salve, e aí teve blogueiras que estavam envolvidas passando o demaquilante praticamente assim no olho, esfregando pra dizer que ele não ardia de jeito nenhum. No final, essa treta fez a marca e a Joyce romperem de vez. Eu lembro que eu tinha esse demaquilante e ele em mim ardia também. Mas assim, foi pesado, foi pesado. Tem até matérias que contam a treta todinha, você pode precisar na internet. E como não falar dela, a base Tigrinho da Ruby Rose. Essa base estourou na internet porque ela custava entre 6 e 10 reais. Era uma base super barata, que entregava uma cobertura incrível. Todo mundo amava essa base, mas ela tinha um problema. Ela causava acne. E aí, na época, a Karen Bakini, sempre a nossa diva Karen Bakini, te amo Karen Bakini, fez um vídeo detonando essa base. Gente, ela detonou a Ruby Rose de um jeito que hoje em dia as pessoas que falam assim, a Karen Bakini só tá criticando porque quer chamar a atenção. Essas pessoas iriam chorar no chuveiro se ouvissem metade do que a Karen Bakini falou da Ruby Rose. Mas foi ótimo porque desde então a Ruby Rose reformulou os produtos deles, eles mudaram. E se eles são hoje o que eles são, foi em grande parte por causa desse vídeo da Karen. Me conta aí qual produto desses você lembra e qual produto vocês querem ver na parte 3.